minutos a gente vai falar com o professor Celso Fernando Campilongo, que é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, exatamente para esse ato público em defesa da democracia, que está agendado para acontecer daqui a pouco, a partir do meio-dia, no Largo São Francisco. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Queria que o senhor falasse da importância dessa mobilização da sociedade civil, dos operadores do direito em defesa da democracia, diante dos fatos lamentáveis que aconteceram ontem em Brasília. Muito bom dia, não sei se me veem e me ouvem direitinho. Perfeitamente. Na verdade, nós estamos sediando aqui na Faculdade de Direito este ato, mas ela é uma iniciativa da Universidade de São Paulo e que já conta com a adesão de praticamente todas as unidades. O reitor estará aqui no ato. Outras faculdades de Direito também me procuraram e já disseram que estarão aqui presentes também. Então é algo muito mais amplo, porque a situação é de uma gravidade enorme. Não existe ofensa mais grave para uma sociedade organizada, civilizada e democrática do que o ataque frontal, direto e absurdo à Constituição e às instituições, como nós vimos ontem. Então a resposta precisa ser uma resposta bastante enérgica, rápida e forte. Como é que o senhor avaliou a reação do governo federal diante dos ataques que foram promovidos ontem? A reação do governo federal e do judiciário brasileiro de afastamento do governador de Brasília, o Ibanez Rocha, e também do pedido, inclusive, de prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Avaliei, sinceramente, como medidas adequadas. É claro que, enfim, ainda que fosse mais ou menos previsível que alguma aberração como esta pudesse ocorrer, acho que as autoridades foram, enfim, pegas de surpresa. O presidente da República estava no interior de São Paulo, dizendo que esperava até um convite do prefeito para o almoço e, de repente, é surpreendido com com cenas aberrantes como aquelas de ontem. E é possível que todos tenham sido, inadvertidamente, pegos de surpresa. Mas a reação das instituições foi uma reação enérgica, rápida e eficiente. Em poucas horas, a Praça dos Três Poderes já estava desocupada, o desastre estava consumado, a depredação, os ataques, a destruição do patrimônio público, coisas inadmissíveis já tinham sido perpetradas, mas a ordem foi rapidamente estabelecida, diversas pessoas foram presas, o presidente da República tomou uma medida adequada e proporcional num primeiro momento de agitação, de correria, não estando sequer em Brasília, que foi aquela de intervenção federal, que é uma coisa muito grave, mas grave também era a situação. Intervenção federal circunscrita à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e depois, de madrugada, ainda não tive a oportunidade de ler as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu ouvi, assim, um pouco o que os noticiários desta manhã diziam, mas também me pareceu um conjunto de medidas que ele tomou provocado, né? Provocado pela Procuradoria-Geral da República, provocado também por um partido político, então nada que tenha sido feito de ofício, provocado, ele ofereceu esta resposta que me pareceu também adequada em termos de uma medida cautelar. Isso depois vai ser examinado, evidentemente, com mais rigor jurídico, mas os fatos são tão escandalosos, a ofensa ao Estado Democrático de Direito e à ordem constitucional é tão escandalosa que, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal respondeu da única maneira que se poderia esperar, tomando medidas duras também contra aqueles que se omitiram, facilitaram ou não deram a devida atenção ao primor, a fina flor de uma democracia, que é a sua ordem
constitucional, que é o respeito à legalidade. Então, eu queria me solidarizar também com os três poderes. Foram atacados o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o núcleo duro dos poderes constitucionais, e isto é intolerável, inadmissível. A gente está conversando com o professor Celso Fernando Campilongo, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, o senhor lembrou muito bem que quando houve a reação, rapidamente foi desmobilizado toda aquela turba que invadiu a sede dos principais poderes da República Brasileira. Mas isso também demonstra que existiam meios para impedir que isso ocorresse. Esse tipo de coisa também não vai depor contra o governo de Ibanez Rocha e do seu ex-secretário de Segurança Pública, que eu estou tentando evitar o nome desse cidadão. Não, evidentemente nós vamos ter que apurar estas responsabilidades, porque algo desta magnitude, desta gravidade, e que de alguma maneira todos nós já intuíamos, a imprensa havia divulgado, estas pessoas levaram alguns dias para chegar em Brasília, eu tinha uma série de ônibus e de manifestações, uma concentração com atos preparatórios, com este nítido caráter golpista, enfim. As responsabilidades precisam ser apuradas, as responsabilidades, de um lado, das autoridades do Distrito Federal, que são aquelas que têm legalmente a competência para cuidar da segurança pública em Brasília. Mas não apenas delas. Existem outros atores com responsabilidades a serem apuradas, inclusive no governo federal. Eu tenho uma agência de informações como a ABIN, que fez o quê durante este período todo? Ou por acaso não podia ter monitorado esses grupos, identificado estes riscos e alertado as autoridades? Eu estou falando de algo que é da competência, majoritariamente, do governo do Distrito Federal, mas é também de autoridades federais. Isto falando do ponto de vista das autoridades responsáveis pela segurança pública. Mas, de outro lado, existem outros responsáveis, responsabilidades tão graves quanto essas do setor público. A responsabilidade de quem financiou estes atos, a responsabilidade criminal de quem invadiu espaços públicos e depredou o patrimônio público. Eu tenho, portanto, responsabilidades administrativas de um lado, mas, de outro lado, responsabilidades civis e criminais. Foram cometidos ilícitos gravíssimos contra o patrimônio nacional e contra as instituições democráticas. E estas pessoas precisam ser responsabilizadas com a energia que a lei prevê para estas situações. Professor, com o afastamento e sendo referendado essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha por 90 dias, isso facilitará as investigações? Porque me chamou muito a atenção a manifestação de Ibanez Rocha, que, desculpa, me parece ser de um cinismo absurdo, pedindo desculpas ao presidente Lula pelos atos ocorridos. Essa responsabilização, no caso de ser identificada a participação dele ou por leniência ou por prevaricação, isso pode resultar no impeachment do governo de Ibanez Rocha? Não tenho dúvida alguma de que, observado o devido processo legal, com o direito de defesa garantido, mas isso, sem dúvida alguma, pode redundar. Isso é de uma gravidade enorme, isso é de uma tolerância, de uma leniência com terroristas inadmissível numa democracia. Então, isto pode redundar, sim, tenho certeza disso, no impeachment do senhor Ibanez. Falar, professor, desse encontro que acontece, esse ato público em defesa da democracia que acontece daqui a pouco a partir do meio-dia, onde a Faculdade de Direito do Largo São Francisco será a sede, vai abrigar esse encontro que o senhor já falou, é aberto e terá a participação de outras universidades, outros, enfim, representantes da sociedade civil. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa mobilização e se todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham, seja pela Rádio Brasil Atual, pela TVT ou pelas redes sociais da TVT,
no YouTube quiserem participar ou se dirigirem até a Faculdade de Direito, será possível a participação, a entrada dessas pessoas para acompanhar esse ato e a importância das pessoas e dessa sociedade civil se mobilizar contra esse ataque à democracia. Que é importante a gente sempre ressaltar, né, professor? Não é um ataque contra o presidente Lula ou o governo do presidente Lula, é contra a instituição da democracia e contra a República. Exatamente, exatamente. Olha, quem quiser vir ao ato, a faculdade estará com as portas abertas, entrada pelo Largo de São Francisco, as autoridades de segurança pública sabem deste ato, foram comunicadas, as autoridades da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, a Guarda Universitária também está alertada, de maneira que todos ofereceram as condições de segurança, de tranquilidade, para que ocorra uma manifestação pacífica, mas enérgica, em defesa da Constituição, em defesa das instituições da República, em defesa da legalidade e da democracia. Além disso, nós transmitiremos a solenidade, o evento, o ato, pelo canal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no YouTube, e a manifestação será tranquila e aberta a todos, serão muito bem-vindos. Isso ocorre no Salão Nobre da faculdade, que fica no primeiro andar da faculdade, e entrada pelo portão principal do Largo de São Francisco. Serão todos muito bem recebidos. Além da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no ato que acontece ao meio-dia, diversas universidades espalhadas pelo Brasil também já organizando atos de repúdio a esses atos terroristas que aconteceram em Brasília. E eu gostaria que o senhor também fizesse uma avaliação das mobilizações que os movimentos populares também estão convocando para hoje e também amanhã, a importância de todos e todas se comprometerem com a defesa da democracia, lembrando sempre, sem violência. Olha, de fato tenho notícia de manifestações em diversas universidades no Brasil inteiro, muitas delas no mesmo horário desta que nós faremos ao meio-dia, para, enfim, que a gente forme uma grande rede, uma grande corrente em defesa da democracia. Vi também que em alguns estados, inclusive aqui em São Paulo, existem manifestações também previstas para o final da tarde, no caso de São Paulo, na região da Avenida Paulista, na região do MASP, e, evidentemente, a resposta da sociedade civil deve ser uma resposta, assim, expressiva. Ainda ontem, algumas entidades, evidentemente as entidades estudantis, o DCE da USP, algumas entidades sindicais, algumas entidades empresariais, inclusive, que estiveram aqui presentes no dia 11 de agosto, quer dizer, há 5 meses, quando nós fizemos um ato em defesa do Estado de Direito. Praticamente todas essas entidades são sindicatos, são movimentos sociais, é a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, que participou do ato no dia 11 de agosto e confirmou a presença no ato de hoje. São diversas entidades e movimentos sociais que estiveram aqui no dia 11 e que disseram que estarão presentes hoje. Claro que o período para mobilização foi um período muito curto, de poucas horas, né? Isto aconteceu praticamente aí a menos de 24 horas, mas eu acredito que a gente tenha uma afluência bastante boa de pessoas aqui na faculdade, poderemos acomodar a todos com muita tranquilidade, e representantes da sociedade civil como um todo. Movimentos sociais, entidades estudantis, entidades, grupos de trabalhadores, movimentos sociais, entidades empresariais, é a sociedade brasileira defendendo a sua democracia. Quero agradecer a participação do professor Celso Fernando Campilongo, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Faculdade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, falando sobre o ato público em defesa da democracia, que será abrigado
na faculdade a partir do meio-dia desta segunda-feira, e a importância da mobilização e da participação de todas e todas em defesa do nosso Estado Democrático de Direito e da República. Muito obrigado, professor. Bom ato para o senhor. A gente certamente estará acompanhando aqui no Jornal Brasil Atual, na Rádio Brasil Atual, na TVT, essa manifestação que acontece a partir do meio-dia. Parabéns, inclusive, pela iniciativa. Eu é que agradeço a vocês e espero a todos às 12 horas aqui na faculdade. Muito obrigado. Forte abraço. Conversamos com o Celso Fernando Campilongo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.